Eu peguei essa imagem aqui dos últimos 5 anos do preço do petróleo, porque aí a gente consegue ver antes da pandemia até agora. A gente vê que o petróleo ele passou por uma forte alta ali e acabou chegando em um patamar muito alto, principalmente depois da guerra da Rússia e da Ucrânia. Por quê? Porque a gente passou a ter dificuldade de transporte do petróleo, dificuldade de armazenamento do petróleo, dificuldade de escoamento do petróleo, dentre outros problemas logísticos e de distribuição que ocorreram ao redor do mundo e que, como o Brasil ele tem uma certa subsistência do petróleo, ele não entende isso muito bem. Mas é claro que as empresas se beneficiaram dessa possibilidade de exportar petróleo mais caro. Nesse momento atual, a gente começa a ver um arrefecimento aí das guerras globais, né? A gente já começa a ver uma pressão para acabar a Rússia e a Ucrânia, a gente vê ali uma menor problema no Oriente Médio, ali China contra Taiwan também um pouco menos. É claro que o Trump acaba sendo sempre um vulcão em erupção que pode acabar trazendo alguma guerra nova, mas eu acho que esse não é o principal cenário. Tá? Dito isso, é importante a gente considerar também que hoje o dólar vale muito menos do que ele valia 5 anos atrás, porque teve inflação nos Estados Unidos também. Então, o custo de exploração do petróleo e de outras formas de energia que sejam concorrentes, né, ou que sejam substitutas, elas custariam mais caro também, e isso entra na conta. Então, a minha visão é a seguinte: é que o cenário de queda do petróleo deve continuar. Nos próprios relatórios de avaliação de produção e de campos de petróleo e etc., as empresas, né, como a DeGolyer McNaughton e etc., elas têm colocado alguma coisa em torno de 60 a 63 dólares de petróleo como preço de equilíbrio, tá? E acredito que mais no longo prazo deva chegar nisso. Tá? Então a gente trabalha aqui nas nossas análises, nas nossas recomendações, quando a gente calcula preço justo, com um petróleo a 65 dólares o Brent. E aí, quando você trabalha com as empresas, você tem que ver se cada campo tem algum desconto ou não para o preço do petróleo. Tá? Então ainda tem alguma coisinha para cair, salvo se a gente tiver uma nova crise global, guerra global, alguma coisa nesse sentido. Mesmo o preço de equilíbrio sendo 60 dólares, 65 dólares, ainda poderia vir abaixo. Tá? Por quê? Porque em um cenário de recessão global, por exemplo, um hard landing nos Estados Unidos, a gente poderia ter algo que piorasse muito, um excesso de estoque ou coisas do gênero. Tá? Abraços e bons investimentos.